Olá, este é mais um episódio do seu Guia Jurídico, Assunto do Trabalhador, idealizado pela Vicência Advocacia com apoio do Instituto Edésio Passos. Hoje, na nossa convidada e tema, temos estratégias inteligentes para a aposentadoria do servidor, um assunto essencial para quem quer entender as novas regras da Previdência e planejar a melhor aposentadoria, garantindo um seguro, mais segurança no seu futuro. Para falar sobre isso, hoje temos aqui novamente a doutora Paula Cortellini, que é advogada, mentora, sócia e gestora da Dicine Cortellini Advogados Associados, especialista em direito civil e previdenciário, com ênfase em regime geral, pós-graduada em previdência do servidor público, idealizadora e mentora, professora da Genial Prev, com a qual tenho orgulho de fazer parte há mais de 2 anos. Doutora Paula, seja muito bem-vinda novamente aqui na nossa mesa do podcast. A sua saudação inicial. E conta aqui um pouquinho para nós como é que te motivou a trabalhar assim com direito previdenciário, especialmente servidor público. Tá certo. Oi, Vanilson. É um prazer enorme estar aqui novamente nesse podcast maravilhoso, idealizado pela Vicência Advocacia. Muito bom estar aqui. Bom, meu nome é Paula Cortellini, né? Eu sou advogada, eu trabalho com servidores públicos há 14 anos. O meu escritório tem 41 anos de atuação com servidores públicos do Paraná, mas também de todo o Brasil. Bom, o que me incentivou já vinha, né, de uma tradição do meu escritório. Eu sou a segunda geração ali do meu escritório, mas eu poderia ter ido para qualquer outra área e eu decidi continuar e aperfeiçoar a atuação com servidores públicos, porque os servidores públicos, Ronilson, eles estão muito mal amparados. Então, infelizmente, somos poucos profissionais atuando, poucas pessoas especializadas, e os servidores públicos têm situações muito, muito, muito específicas com relação às suas aposentadorias, a tranquilidade para os dependentes também, né? Pensões por morte, situações de incapacidade, também questões até inclusive com relação ao imposto de renda, quando eles viram pensionistas e aposentados, as isenções de imposto de renda por doenças graves. E a reforma da Previdência dos servidores públicos, ela veio potencializa todas essas dificuldades. Então, é um público que eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, amo trabalhar com isso e me possibilita ajudar muita gente. Inclusive, Ronilson, a questão de incapacidade, de pensão por morte, de isenção de R e a própria aposentadoria bem planejada são pontos que me tocaram ainda mais recentemente, né? Eu passei por um tratamento de câncer, sou uma sobrevivente. Estamos ainda em outubro, eu acho que esse episódio vai para o ar depois de outubro, mas queria lembrar as mulheres de fazer o autoexame, né, da mama, fazer o seu preventivo também, tá bom, mulherada? E hoje eu sou ainda muito mais feliz por trabalhar com o que eu trabalho, porque a segurança financeira no momento em que você vai finalmente curtir tua vida, depois de você ter trabalhado e contribuído tanto, ou a segurança financeira no momento de doença, de incapacidade e até mesmo de uma pensão por morte, você saber que quem você ama está bem amparado, isso é o que de fato me motiva hoje a trabalhar com ainda mais garra e alegria e felicidade nessa área. Excelente, doutora Paula. Então, lembre-se de seguir as redes sociais da Vicência Advocacia, do Instituto Edésio Passos, que lá vai ter vários assuntos referentes ao mundo do trabalho. Obrigado novamente aqui pela sua presença, é essencial, sim, sempre com a sua contribuição. Doutora Paula, falando em reforma da Previdência, muita coisa mudou para o servidor público após 2019. Tendo a sua experiência e dentro da sua visão, quais foram as principais alterações assim, e o que mais impactou para o planejamento da aposentadoria dos servidores públicos? Vamos lá, mudou tudo. Né? Mudou tudo. Mudamos a forma de cálculo, mudamos os critérios, os requisitos para se aposentar, o cálculo da pensão por morte, tudo mudou.
Se eu fosse pegar as principais mudanças, Ronilson, eu diria que nós temos uma grande mudança com relação ao cálculo das aposentadorias. Então, anteriormente, nós tínhamos lá 80% da média, desconsiderando os 20%. Atualmente, é importante a gente destacar que cada regime de previdência também pode criar os seus critérios. Então, antes nós tínhamos um critério geral, estava na Constituição, todo mundo aposentava e pensionava igual. Então, o servidor do município de Curitiba se aposentava igual ao servidor do estado do Amazonas. E agora nós temos uma possibilidade dos regimes de cada um criar os seus critérios. Até, meu amigo, é importante falar aqui o seguinte, tem regimes que ainda não fizeram reformas. Então, eles ainda estão seguindo as regras antigas que estão na Constituição Federal, que são mais benéficas, normalmente, do que as pós-reforma. E nós temos daí outros entes federativos que fizeram já a reforma e... Normalmente, quando algo acontece no Brasil, tristemente é para pior, né? Então, tivemos grandes mudanças. Eu vou fazer o seguinte, Ronilson, vou me referir aqui ao estado do Paraná, à União Federal. O que eu falar aqui também vale para o estado de São Paulo, para o Espírito Santo. Alguns estados seguiram ali a União e vários municípios também. O próprio município de Curitiba aqui também seguiu a União em quase tudo. Então, para esses casos, qual é o principal impacto? Nós temos as aposentadorias demorando mais para acontecer, tanto por exigências de idade, quanto também por tempo de contribuição. Porque nós temos regras agora de pedágio, então o tempo que faltava para a pessoa se aposentar na data da reforma, ela às vezes dobra, às vezes é 50%, né? E nós temos também a questão dos pontos. Então, o servidor ele tem que somar com a idade e com o tempo de contribuição determinados pontos, e esses pontos vão aumentando anualmente também. O que mudou na prática? Antes, os servidores conseguiam muitas vezes ter 2 aposentadorias. Então, INSS e serviço público. E atualmente a gente tem que juntar ali o tempo do INSS com o tempo do regime próprio para que dê o tempo correto para a pessoa poder ter uma aposentadoria. Isso assim, estou falando de a gente chegar numa data de aposentadoria, né? E o cálculo também, ele é muito mais criterioso, a gente tem que ser muito mais cuidadoso. Porque muitas vezes nesse juntar o tempo, eu estou juntando o tempo de INSS com o tempo de serviço público. E a hora que eu junto o tempo de INSS, eu não estou levando só o tempo, também estou levando os valores de contribuição. Então, muitas vezes, normalmente o que acontece, o servidor ele ganha mais no serviço público do que quando ele contribuía para o INSS. Então, a hora que eu junto essas contribuições, esse cálculo que eu vou fazer, essa média fica menor. Então, você tem que achar um equilíbrio diante dos planos de vida do servidor. O que ele quer? Ele quer aposentar mais rápido, mas talvez com valor menor? Ou para ele tudo bem, ele topa esperar mais um pouco, mas ter um valor maior? Então, esse jogo, né, ele passou a ser muito mais delicado e, portanto, muito mais necessário que o servidor planeje a sua aposentadoria. Excelente, doutora Paula. Lembrávamos antes aqui de começarmos a gravar que nós tínhamos gravado um outro episódio, né, em abril do ano passado. Já se passaram 1 ano e meio, né? E foi um furacão, digamos assim, na sua vida com essa situação que depois você vai dar mais um pouquinho aqui de detalhes. Naquela vez lá nós gravávamos sobre licença-prêmio e abono permanência. Então lembre-se, trabalhador, acesse os canais da Vicência Advocacia que você vai ter acesso também a este excelente episódio que nós gravamos aqui com a doutora Paula. Falando em cálculo, assim, doutora Paula, muito se tem a ver da necessidade quando se trata de regimes próprios, destacando para o trabalhador aqui que nós estamos falando de regimes próprios, ou seja, Paraná Previdência, né, Pato Prev, Beltrão Prev, também Mariópolis também tem o seu próprio regime, Chopinzinho também tem o seu próprio regime e tantos outros aqui no Brasil. Da necessidade de se procurar um especialista nesta área, porque realmente tem uma diferenciação muito grande quando você fala regime geral, INSS e regimes próprios. Então,
procurando assim, um especialista que realmente faça isso dali. Inclusive a Genial Prev tem um destaque, trabalho nesse ramo. Como é que o profissional deve orientar para entender qual a regra se aplica a cada caso? Ronilson, até antes de falar do profissional, você tocou num ponto muito interessante. Porque muitas vezes a gente tem um servidor, por exemplo, da Patoprev, de Shoppingzinho, de qualquer município e até do estado do Paraná ou da União, qualquer servidor. Eles têm a seguinte impressão muitas vezes: mas eu tenho RH, mas eu tenho a Patoprev para contar o tempo para mim, né? Então, por que eu vou precisar procurar um especialista? E acontece o seguinte: os RHs, os órgãos de previdência, as entidades previdenciárias, eles têm uma proibição numa normativa, que é uma portaria, MTP 1467, de 2022. Lá tem um artigo que fala o seguinte, que esse pessoal, quem for responsável por contar tempo, não pode pegar tempo de fora, só pode trabalhar com o tempo que tá nos assentamentos funcionais. Então, isso quer dizer o quê? O servidor ele não consegue chegar lá no RH dele e falar assim: oi, olha, eu tive tempo rural, você conta aí para mim, põe meu tempo rural. Eu fui trabalhar no Japão, põe aí meu tempo. Mas eu trabalho exposto a agentes nocivos, eu estou exposto a agentes biológicos, então coloca aí e faz a conversão para mim. Porque o trabalhador ali, o servidor que está naquele departamento, ele não pode fazer isso. Então, essa é a importância do planejador previdenciário fora, né? Porque ali dentro do regime próprio, ali dentro do RH, você não vai ter um planejamento, você vai ter uma contagem. Então, o RH, a Paraná Previdência, a Patoprev, ali em Shoppingzinho, eles fazem uma contagem. Planejar é outra coisa, é outro nível de conhecimento, de experiência e é uma outra visão. O planejador ele tem uma visão 360 da vida contributiva desse servidor. E o departamento ali da administração pública não tem, porque ele não pode ter. Não é por falta de vontade. Ele não pode ter. E eles não têm nem a habilidade para isso, porque eles estão lidando com várias outras coisas. Com o servidor saindo de licença, com escala, com férias, todas as questões que envolvem pessoal. Então, o planejador previdenciário, quando ele recebe aquele cliente, a primeira coisa que ele tem que focar eu preciso ter uma visão 360 graus da vida contributiva desse servidor. Tanto é que quando o servidor chega lá no escritório e ele senta, né, para ser atendido, a primeira coisa que eu falo para ele eu já sei tudo da sua vida. Pelo menos a tua vida contributiva eu já sei tudo. Então, de fato, a gente já sabe por onde ele passou, onde ele trabalhou, se está exposto a agentes nocivos, se tem tempo no INSS que não está concomitante com o serviço público que eu posso trazer. E se é interessante trazer esse tempo. Muitas vezes não é. Compensa deixar lá esse servidor ter 2 aposentadorias. As implicações também de trazer, né, Ronilson? Porque às vezes eu vou trazer esse tempo, vai gerar um abono de permanência, vai gerar um ATS, um adicional de tempo de serviço. E o cuidado, porque se eu trago, eu não posso mais tirar depois se gerar abono de permanência, o adicional de tempo de serviço. Então, a coisa mais importante do planejador é a visão 360, que ele tem que buscar desde o primeiro contato com esse servidor público. Exatamente. Você está escutando hoje Assunto de Trabalhador com a doutora Paula Cortellini, sobre um assunto essencial para a sua aposentadoria, servidor público. Estratégias inteligentes para a aposentadoria do servidor público. Vamos colocar como analogia, né, doutora Paula, como você comentou anteriormente, muitos trabalhadores, alguns servidores que pertencem ao regime geral, ou seja, contribuem para o INSS, inclusive atualmente, me perguntam, mas lá no meu INSS conta 50 anos de contribuição. Eu peguei, por exemplo, esses dias uma situação do Rio de Janeiro, doutora, que causou alarde, que me causou surpresa imensa, porque começou a contar o tempo de serviço da servidora na data de nascimento.
Meu Deus. Bom se fosse, né? Bom se fosse, né? Então o servidor estava, não, mas eu já tenho aqui 40 e poucos anos de contribuição. Só que eu tenho um probleminha, né? Tá errado aqui o meu INSS. Então, da mesma forma que não se pode considerar o tempo específico que está lá no meu INSS, naquele simulador lá que tem dentro do meu INSS que o trabalhador tem acesso, da mesma forma não se pode considerar uma contagem do RH, né? Então, tem que ficar bem atento a isso. Doutora Paula, quer comentar um pouquinho, então, com essa questão do profissional? Da parte essas questões de considerar a habilitação de um profissional habilitado para realmente fazer essa contagem adequadamente? Então vamos lá. O profissional, que profissional é esse? Quem é o planejador previdenciário? Porque nós também temos uma outra questão. Muitas vezes o servidor ele entendeu isso, porque ele pega a contagem do RH e ele não consegue se ver naquela contagem do RH, ver a vida contributiva dele na totalidade ali, principalmente se ele esteve em outros regimes, e ele vai procurar essa pessoa. Então, ok, eu já entendi que o RH não consegue me dar uma resposta. Então, vou procurar alguém, né? Ele não chama de planejador previdenciário. Ele vai procurar, muitas vezes, um advogado que ele é previdenciarista, mas que ele trabalha só com regime geral. Então, aquele profissional trabalha só com INSS. Então, Ronilson, a gente também tem que ter esse filtro. Porque a visão, quando eu falo a visão 360 graus, né, tem que ser um profissional que entenda não apenas do INSS, das regras do regime geral, como também do serviço público. Então, este profissional, ele tem que ter a habilidade de contar todo esse período, tanto do regime geral quanto do serviço público e muitas vezes também do regime militar. Além de ter uma habilidade com previdência complementar. Porque essa é uma nova realidade do Brasil. Por que eu digo isso? Porque com a Constituição, com a mudança que a gente teve em novembro de 2019, nós tivemos, com a reforma da Previdência, a imposição para todos os entes federativos, estados, municípios, DF, a União já tem a complementar, mas para que todo mundo que tem regime próprio fizesse a sua previdência complementar. O prazo foi dado, Ronilson, lá na ocasião foi 2 anos, né? Então era 2019, o prazo era 2021, mas como eu já falei antes, estamos no Brasil, então é claro que muitos entes nem fizeram isso ainda, mas é fato que eles terão que fazer. Por exemplo, o estado do Paraná mesmo, né? Regulamentou recentemente, nós temos várias carreiras agora entrando nos prazos de migração para a previdência complementar. Então, é hora do servidor realmente tomar posse da sua situação funcional e financeira e previdenciária. E por que eu digo isso? Porque até a reforma, agora em 2019, eu acho que o servidor ele poderia se dar ao luxo de simplesmente se fiar na estabilidade do serviço público e na integralidade e paridade, principalmente quem ingressou antes de 2004. Então, ele sairia com a última remuneração do cargo. E isso, Ronilson, dava uma segurança muito grande para o servidor público. Agora, claro, ainda temos integralidade nas regras de transição, até podemos falar um pouco sobre isso, mas o servidor ele vai ter que tomar a decisão de migrar ou não para a previdência complementar. E tendo essa decisão aí na mesa, tendo essa possibilidade na mesa, é hora dele pensar se ele fica ali com um pouco mais de dinheiro no final do contra-cheque para investir, formar o saldo individual dele, seja na previdência complementar ou até procurar outras opções do mercado. E isso são coisas que o servidor público nunca teve que pensar.
Então, claro, nós sempre tivemos servidores públicos que são antenados, que têm um tipo até de um certo tipo de personalidade que ele acaba sendo voltado, ele acaba procurando já essas opções financeiras. Mas o servidor público padrão, ele sempre confiou, e ele poderia até então confiar, né? Na estabilidade do serviço público, na continuidade ali da alíquota de contribuição previdenciária dele não subir. Hoje já não é mais uma realidade. O servidor pode enfrentar aumento da contribuição previdenciária se o regime de previdência for deficitário. Então, temos essa autorização expressa constitucional. E atualmente também o cálculo das aposentadorias, por média, ele ficou menor. Então, é hora do servidor ele tomar isso para si e cuidar disso que é tão dele, né? Que é a segurança financeira dele na idade que deveria ser a mais tranquila, que ele realmente vai curtir a vida, vai, sei lá, curtir os netinhos, vai morar na praia, né? E ter essa segurança de que o melhor foi feito. Cada dia da vida dele que ele levantou da cama, ele foi trabalhar e ele contribuiu, isso está sendo usado da melhor forma possível no momento que ele mais precisa. Atenção, servidor público, preste muita atenção a essa dica aqui da doutora Paula. Nós temos visto, inclusive recentemente em Pato Branco, servidores de Pato Branco, atenção, eles fizeram essa questão da previdência complementar. Então, tem muitos trabalhadores, médicos, enfermeiros, que estão felizes da vida, que reduziu no seu contra-cheque o desconto da Previdência. Mas atenção, é sempre vantajoso e é obrigatório essa questão de fazer parte da Previdência Complementar, doutora Paula? Não é obrigatório você iniciar essa relação contratual, né, com a Previdência Complementar ou até essa relação institucional com a Previdência Complementar. É obrigatório que o município faça. Então, por exemplo, o Pato Branco fez, né? Já criou a Previdência Complementar. Então, ele cumpriu essa exigência constitucional. Então, para Pato Branco, por exemplo, era obrigatório criar, instituir. Está feito. Agora, para o servidor público, é uma opção. Mas, Ronilson, é uma opção irretratável e irrenunciável. E é uma grande decisão de vida. Eu diria que na vida do servidor, você migrar para a Previdência Complementar é a maior decisão que ele vai tomar na vida funcional dele, porque é que vai ter mais impacto. Então, obrigatório não é. Mas também, depois que você faz, você não consegue mais voltar. E, Ronilson, temos que ter um cuidado, porque quando o servidor migra para a Previdência Complementar, ele perde integralidade e paridade. Então, o servidor que ele entrou até 2004, ele teria a oportunidade de ainda ter integralidade e paridade. Ficou mais difícil? Ficou muito mais difícil, né? Ficou mais chatinho você chegar lá e bater os requisitos. Mas havia possibilidade. Migrou para a Previdência Complementar, o cálculo vai ser pela média. Então, olha o cuidado que esse servidor vai ter que ter. Ele vai ter um efeito imediato de ter diminuição da contribuição previdenciária no contra-cheque, o que, né, é muito interessante financeiramente. Também aumenta a margem de consignado e tudo. Mas o preço pode vir lá para frente. Então, ele tem que se planejar bem. Agora, se é vantajoso ou não, isso só um planejamento previdenciário vai falar. Mas vou te falar os prós. Vamos começar pelos prós, daí vamos para os contras. Qual que é o pró? O pró, o Ranilson já falou, é você diminuir a incidência da contribuição previdenciária do teu contra-cheque, né? Isso aí é muito interessante. Você também deixa a tua base contributiva, como ela está menor, né? Ela vai só até R$ 8.157 e tudo, até o valor do teto do INSS. Se vier uma contribuição extraordinária, ou seja, o regime está deficitário, começa a subir a alíquota de contribuição, você também consegue ter um impacto menor na tua remuneração, porque afinal você está contribuindo tradicionalmente, digamos assim, sobre um valor menor, né? O âmbito de alcance ali da contribuição previdenciária é menor. Então, essas eu diria que são vantagens. E é claro, você tem mais poder sobre o teu dinheiro, né? Porque, normalmente,
As entidades de previdência complementar, elas permitem que o servidor escolha uma margem que ele pode contribuir, por exemplo, aqui no Paraná, né, no estado, é de 0,5% a 12%, então o servidor escolhe. Então, se ele pode iniciar esse relacionamento, no caso do estado do Paraná, com a Icatu, é uma empresa privada, então ele escolhe de 0,5% a 12% e o estado do Paraná vai lá e coloca igual até 8,5%. É interessante que investimento que você faz, você coloca um tanto e alguém vai lá e coloca outro tanto para você. Por outro lado, é claro que o rendimento é mais baixo do que outras opções no mercado se esse servidor fosse procurar sozinho. Quando eu digo sozinho, é sozinho, mas bem amparado, né? Por alguém que entenda de investimentos. Então, nós temos esse lado. O servidor do Paraná, por exemplo, eu imagino que na Patuprev também possa escolher alíquotas, isso é bem comum. Ele pode escolher lá 0,5%, porque é obrigatório ter lá uma relação, né, se houver essa obrigatoriedade. E com relação ao restante do valor que ele contribuiria, ele destina para um investimento numa instituição de investimento. Esses bancos que nós temos hoje, tudo, e tem opções muito interessantes. Hoje o renda fixa está muito interessante, a gente tem fundos imobiliários que são investimentos interessantes também, são bem comuns, os servidores têm feito, né? Então, Ronilson, tudo tem que ser pesado. E servidores que têm deficiência ou filhos com deficiência, dependentes com deficiência, cuidado também, né, nessa migração. Há seguros a contratar também, no caso de morte precoce ou de invalidez precoce também, porque afinal você migrou e você vai viver do teu saldo individual, certo? Você vai viver do teu benefício previdenciário ali, que vai ser feito com a média até o teto do INSS, e mais o teu saldo individual que você vai construir. Se você vem a falecer ou ficar inválido muito cedo, não deu para construir um saldo individual interessante. Então, neste caso, também você tem que pensar na contratação de um seguro ali da Previdência Complementar e outros seguros também. Seguro contra doença grave, seguro de vida, seguro de diária para incapacidade. Então, Ronilson, olha quantas frentes tem para pensar. Imagina se o pessoal lá do RH, e não desmerecendo de forma alguma, mas eles que já têm um monte de coisa para pensar, lá da vida funcional, da gestão mesmo de pessoal, se eles conseguiriam, né, dar todas essas perspectivas para o trabalhador, para o servidor. Não conseguem. Então, tem que procurar um planejador previdenciário, um planejador qualificado para ter essa visão. Certo. Você está escutando o Assunto de Trabalhador, nosso podcast. Doutora Paula, lembrando ao alto do servidor público aqui que o teto do INSS hoje, em 2025, é de R$ 8.157,41. Assim, considerando hoje o tempo de contribuição, tanto do regime próprio como do regime geral, INSS, explica um pouquinho aqui como é que funciona essa questão de combinação entre os regimes, quando que vale a pena ficar o regime de contribuição. Muitas vezes o trabalhador tem essa dúvida, nós advogados também temos muitas dúvidas quanto a isso. E já comenta um pouquinho sobre CTC e DTC. Perfeito. Se a gente for levar tempo de um regime para outro, então tem um tempo no INSS, eu vou levar para o serviço público. Como que eu faço? Não basta eu chegar lá com o CNIS, que é o documento do INSS, levar lá no RH e falar assim, tá aqui, por favor, né? Por favor, coloca aqui no meu histórico funcional. Não é assim que funciona. Porque os regimes, Ronilson, eles vão se compensar financeiramente. Então, um regime precisa pagar para o outro. Quando a gente leva tempo de um para o outro, eles têm que fazer um acerto financeiro, porque as contribuições foram para o cofre de um, só que você está se aposentando no outro, então tem que haver uma conversa ali entre os regimes. E o servidor público em si, ele é muito importante nesse momento, porque ele vai ter que levar o tempo de um regime para o outro utilizando uma coisinha chamada CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Então, eu vou até o INSS, eu falo lá, INSS, eu preciso que você emita uma certidão de tempo de contribuição para a Patuprev. O INSS vai certificar o tempo
E aqui já temos um passo muito importante, porque o INSS só vai certificar o tempo que estiver corretamente lançado também. Então, muitas vezes há uma correção a se fazer no INSS para se emitir esse papelzinho, mas é algo, né, tão além de um papelzinho, algo tão importante que vai fazer esses regimes se conversarem e leva lá para a Patuprev, a Patuprev contabiliza. Então, a CTC, a certidão de tempo de contribuição, a certidão, ela leva o tempo. E ela é um instrumento por excelência de averbar tempo de um regime para o outro. Não tem outra forma. Então, não tem outra forma, não adianta a gente ir com qualquer outra documentação, seja no regime próprio ou até no INSS mesmo. Vai ter que emitir e averbar uma CTC. A DTC, o pessoal confunde muito, né? Muitas vezes nós vemos até os próprios RHs confundindo. A declaração de tempo de contribuição, ela confirma. Então, o servidor público prestou lá, antes de estar no cargo efetivo, ele prestou um tempo lá de temporário. Ele foi temporário para o município de Pato Branco, por exemplo. Ele foi um servidor temporário, depois ele fez um concurso, entrou no cargo efetivo e começou a contribuir para a Patuprev. Esse momento em que ele foi temporário, para o INSS certificar, colocar na CTC, o INSS precisa confirmar. Então, o INSS vai falar assim para o servidor, por favor, vá lá em Pato Branco e pegue uma declaração de tempo de contribuição, vamos chamar ela só de declaração daqui para frente para não confundir, porque elas têm um nome parecido, pegue uma declaração me falando que dia que você entrou, que dia que você saiu, quantos foi as suas remunerações e traga aqui para mim, para eu ver se esse vínculo que está aqui comigo, porque a contribuição foi para mim, INSS, eu vou ver se está tudo certo. Estando certo, eu vou emitir a CTC, a certidão, para você levar. Então, Ronilson, eu gosto muito de frases simples e curtas para a gente explicar as coisas. E uma frase que eu uso, que eu vi que as pessoas entendem, os servidores e os advogados, a declaração ela confirma, a CTC leva. Então, a DTC, a Declaração de Tempo de Contribuição, é para o INSS confirmar um vínculo, um relacionamento que o servidor teve com a administração pública em determinado momento, sem ser um cargo efetivo. E daí ele confirma, corrige e leva para o regime próprio de previdência. E quem leva é a CTC, né? Então, enquanto a DTC faz essa confirmação, corrige ali o que tem que corrigir no sistema do INSS, a certidão vai levar efetivamente tanto o tempo quanto as contribuições para o regime próprio do servidor público. Excelente, doutora Paula. E lembrando um pouquinho, né, que a CTC, o INSS, muitas vezes tem essa dinâmica de não vir com o tempo especial, de não vir em todo o tempo correto, né? Verdade. E isso tem que vir, Ronilson. E muitas vezes o servidor público, ele vai sozinho pegar essa CTC no INSS e a CTC não vai vir com essa anotação. E o que vem na CTC, quando o servidor está exposto a agentes nocivos, é justamente a anotação. Tem que vir a anotação na CTC. Então, digamos que um médico, ele trabalhou lá um tempo antes de entrar no cargo efetivo, já estava exposto, trabalhava em hospital. Se ele pedir sozinho a CTC lá no INSS, primeiro que o INSS vai mandar uma certidão inteira, né, que a gente diz. Às vezes não interessava trazer todo o tempo, mas o INSS vai certificar tudo. E não vai vir com uma observação. E, de fato, é um campo de observação que vem na CTC, lá embaixo na certidão, falando no período de tal a tal, esteve exposto a agentes nocivos. Quando o regime próprio recebe essa CTC, se não veio essa anotação, sem chance, ele não vai contabilizar como tempo especial. Então, essa anotação tem que vir. E o regime próprio, além de tudo, ele não é obrigado a converter. Então, ele vai analisar se ele converte ou não. Então, o regime que emite a CTC, ele anota. Mas quem vai converter e averbar é o regime
de previdência destinatário, que é o regime a que esse servidor público está sujeito. Mas a anotação, pessoal, é fundamental. Sem anotação, nada feito. E essa comprovação é sempre no regime de origem. Então, se foi um período que eu trabalhei exposto a agentes nocivos e eu contribuí para o INSS, é lá que eu vou ter que comprovar. Vou ter que apresentar um PPP, vou ter que apresentar os documentos necessários para o INSS anotar e trazer para o serviço público. Então, nós temos isso também. Não é só simplesmente pedir para o regime anotar, né? Seja o INSS ou qualquer outro. Você tem que fazer primeiro um procedimento de comprovação para emitir essa CTC com a anotação e para daí averbar no teu regime de destino. Excelente, doutora Paula. Uma aula aqui explicando sobre os regimes aqui, a necessidade da constância do servidor público ficar muito atento. Siga as nossas redes sociais e acompanhe o Instituto Edésio Passos e a Vincença Advocacia. É de suma importância essa questão, né, doutora Paula? Quando se fala de CTC, tem um caso, por exemplo, o servidor público, digamos lá, cozinha, né? Cozinha de escola. Vamos dar como exemplo o Pato Branco. Tem servidores públicos que trabalharam no regime geral, certo? INSS. Trabalharam também temporário. Lembrando que Pato Branco, o regime próprio foi instituído em 2018. Então, tem trabalhadores que entraram lá em 91 no serviço público, então eles contribuíam para o INSS. Então, eles têm o período de normal, digamos assim, INSS, o período que já era serviço público, mas contribuía para o INSS, pós-instituição do regime próprio, contribuição para a Patoprev. Então, tem todas essas observações que nós precisamos verificar, né, e analisar, e o servidor público também tem que ficar atento. Dentro disso, sem falar que também temos, nós já adentrando um pouquinho aqui de algumas outras coisas, na nossa região, aqui no sul, nós temos também, eventualmente, a questão do tempo rural também, né, doutora Paula? É verdade. Oi, Ronilson, você me descrevendo essa linha do tempo de Pato Branco, fiquei pensando aqui como o servidor de Pato Branco deve estar confuso, porque além de tudo, lógico, essas pessoas, a maioria delas contribuiu muito tempo para o INSS, aí se cria o regime próprio em 2018 e agora a gente tem a Previdência Complementar também, né? Então, a cabeça do servidor ali deve estar fervendo com todas essas mudanças. E também, Ronilson, tem o tempo rural, que é um caso à parte. Ele pode sim ser contabilizado no serviço público, não tem problema, dá para contar. Mas há um porém, e é um porém caro. Para se contar o tempo rural no serviço público, eu vou ter que comprovar o tempo rural lá no INSS, então a comprovação se dá toda lá. A anotação, digamos assim, né, do tempo rural, ela primeiramente é lá no INSS e daí eu vou ter que emitir essa certidão, essa CTC, para levar para o serviço público. Agora que vem a questão. Para emitir essa CTC, nós vamos ter que pagar. Vamos ter que indenizar. Mesmo tempo anterior a outubro de 91. Porque, e digo isso, Ronilson, porque no INSS, se eu fosse contabilizar esse tempo, não precisava haver contribuição, mas para levar para o serviço público precisa. E, ademais, ele vai ser um cálculo meio, vai ser, não vou dizer nem meio, normalmente vai ser bem caro. Por quê? Porque eu vou ter como base a última remuneração do servidor público. Então, digamos que um servidor, ele ganha R$10.000. Para eu levar o tempo rural que eu já comprovei lá no INSS, vamos lembrar disso, eu vou pagar, então, a partir de R$2.000 por mês que eu quero levar. Por quê? Porque nós vamos pegar a última remuneração do servidor público, vamos descobrir quanto que é 20% dessa remuneração. Então, 10 mil seria R$2.000 e vai custar R$2.000
por mês. Não, gente, desculpe. Na verdade, vamos ter a limitação do teto. Então, vamos ter lá os R$ 8.157. Então, esse servidor que ganha 10 mil, vamos limitar a R$ 8.157 e vamos pegar 20%. Vai dar uns 1.600 e alguma coisa aí. Então, para cada mês que ele for levar de tempo rural, vai custar R$ 1.600 e vamos ter também a indenização com juros e multa. Então, Ronilson, imagine você levar um ano, a gente já está falando aqui de R$ 20 mil, né? Para um servidor que ganha acima do teto do INSS, que ele vai ficar restrito. Então, um ano é caro, imagine levar 10. Não vou te dizer, Ronilson, que não acontece, porque acontece. Às vezes, se o servidor ele tem a disponibilidade financeira, e lembrando que esses valores de indenização, que nós chamamos, dá para parcelar em até 60 vezes. Muitas vezes compensa. Se ele tem a disponibilidade para pagar, ainda que seja parcelado, e a gente coloca no planejamento previdenciário, e ele entende que é interessante para o plano de vida dele, pode ser que realmente valha a pena. Mas, de novo, isso só um planejamento vai falar. Daí a gente até faz um cálculo de retorno sobre o investimento aí, sabe? Para a gente ver, né, se de fato o quanto que compensaria para esse servidor, em quanto tempo, recebendo o benefício, que ele consegue ter esse aproveitamento também desse investimento. Ok, doutora Paula, você está escutando Assunto de Trabalhador hoje com a doutora Paula Cortellini, falando um pouco mais sobre regimes próprios e as estratégias inteligentes para você se aposentar, servidor público. Muito se fala, doutora Paula, comentamos anteriormente da Previdência Complementar, de outras coisas, CTC. Como é que ficou pós-reforma a questão da pensão por morte, invalidez? Como é que foi essa questão? Teve muito, digamos assim, redução, muito impacto na pós-reforma da Previdência? Teve muito. Eu diria até que a pensão por morte ela foi o benefício mais afetado. E até, Ronilson, por isso a importância desse servidor ele pensar em outras fontes de renda para esses dependentes, né? Caso ele venha a faltar. Inclusive o seguro de vida, ele ter mais habilidade ali com as finanças dele, começar a criar valores ali dele, né? Para ele pensar eventualmente em deixar para essas pessoas que, né? Todo mundo ama alguém, né? E então, para a gente deixar para essas pessoas aí que nós amamos, caso a gente seja confrontado com esses momentos de doença grave ou até mesmo de finitude da vida, né? Ficou assim, Ronilson, a pensão por morte, ela teve uma mudança muito grande no cálculo. Como era antes da reforma? Antes da reforma, nós tínhamos o dependente ganhando até o teto do INSS. Então, vejam, se fosse hoje, o teto é R$ 8.157. Então, um servidor lá que falecesse, ele ganhava R$ 15 mil. A viúva dele, os filhos, né, menores até 21 anos, ou filhos com deficiência ou inválidos, eles ganhariam R$ 8.157, então todo o teto do INSS e mais 70% do excedente. Então, a gente pegaria ali o excedente de 8.157 até lá, a remuneração dele, até os 15 mil que fosse, e desse excedente, aí que daria, uns 7 mil reais, ele ganharia 70%. Então, Ronilson, era um bom cálculo. A gente já achava ruim, né? Mas aquela coisa, né? A gente era feliz e não sabia, né? Aí, quando vem a reforma, o que a reforma faz? A reforma passa a diferenciar se esse servidor público estava aposentado ou em atividade no momento do óbito, porque nós não tínhamos essa diferença. Esse cálculo que eu falei anteriormente era tanto se o servidor estava trabalhando, estava em atividade ou se ele estava na inatividade. Agora se diferencia. Então, se o servidor ele estava já na inatividade, eu vou pegar a aposentadoria dele e nós vamos partir de 60%. Então, porque nós temos uma cota geral de 50% e mais 10% por dependente até atingir 100%.
Portanto, atualmente, vamos dizer que a gente parte de 60% se tem um dependente. Então, vou pegar a aposentadoria desse servidor, ele vai ganhar, o dependente vai ganhar, se for um dependente, 60% desse valor, se for dois dependentes, vai ser 70% e assim em diante. Agora, triste mesmo ficou para os dependentes do servidor em atividade. Porque eles não vão ganhar 60, 70, quanto lá seja, da remuneração dele no cargo, da última remuneração. Eu vou fazer um cálculo para ele, como se ele estivesse aposentado por invalidez. E o cálculo por invalidez ele vai ganhar 60% da média desde julho de 94, mais 2% por ano que ultrapassar 20 de contribuição. Pela complexidade, você já vê que é ruim, né? Só de se falar em média, pessoal, só colocar uma média no meio da história, a coisa já fica ruim. Então, primeiro eu vou fazer uma média das remunerações desse servidor. Dessa média, ele não vai ganhar 100%, o dependente não vai ganhar 100%, a gente vai partir de 60%. E o dependente não vai ganhar esse valor. Ele vai ganhar 60% desses 60%. Se for dois dependentes, 70% desses 60%. Se o servidor tiver até 20 anos de contribuição. Se tiver mais, vamos aumentando o percentual para cada ano de contribuição. Eu sei que parece bem complexo, e é mesmo. Então, a gente tem uma grande diminuição. Se o servidor estava aposentado, nós temos uma diminuição já bem bruta. E se o servidor estava em atividade, maior ainda, uma variação maior ainda. O que é muito censurável, né, Ronilson? Porque se ele estava em atividade, então, bem provavelmente, uma pessoa muito mais jovem do que o servidor que falece aposentado. Estando mais jovem, a chance de você ter dependentes pequenos, principalmente, né? Menores de idade, menores de 21 anos, ela é maior. Então, esses dependentes agora, eles vão ter que viver com muito menos do que um dependente de um servidor que estava aposentado. Então, isso, para mim, pessoalmente, é uma grande afronta à isonomia. O princípio de isonomia entre os servidores públicos, refletindo no cálculo da pensão por morte dos dependentes. E, infelizmente, em várias ocasiões aí, o STF tem falado que isso é constitucional, a forma de cálculo da pensão por morte. Fora, Ronilson, a questão da acumulação. Hoje, se nós temos benefícios se acumulando, a dependente tem uma aposentadoria, o cônjuge principalmente, né? Tem uma aposentadoria, agora vai ter uma pensão por morte, e ela vai receber apenas o benefício maior na integralidade, e o outro benefício, seja a pensão por morte ou aposentadoria, o benefício de valor menor, ela não vai receber inteiro, a não ser que seja um salário mínimo. Vamos ter gradações aí, faixas de recebimento, faixas percentuais que também vão diminuir. Então, infelizmente, são coisas ruins aí para todo lado, né? Então, o dependente, ele também deveria fazer um planejamento previdenciário, porque muitas vezes, se tem acumulação de benefício, no caso do cônjuge, às vezes não compensa você ter um benefício, compensa você abrir mão do benefício para você não interferir no cálculo dos demais. Isso te dá até uma soma maior. Certo. Servidor público, é importante destacar, inclusive, doutora Paula, que foi protocolada novamente a questão da reforma administrativa. Então, atenção, servidor público, nova PEC 38/2025 foi protocolada novamente para a questão da discussão da reforma administrativa. Siga as nossas redes sociais para maiores informações. E, doutora Paula, e a questão da invalidez também houve um grande impacto, né? A invalidez também, Ronilson, houve um grande impacto, sim. Antigamente, o servidor, na norma constitucional, né, se ele ingressou até 2004 e ele fica inválido, e a invalidez depois, né, logicamente, digamos, ele ingressou em 2002 e ficou inválido em 2018. Nós partimos da última remuneração. Então, a última remuneração dele foi R$10.000. Agora, eu vou proporcionalizar essa última remuneração de acordo com o tempo que ele trabalhou. Então, um homem, por exemplo, que trabalhou lá 30 anos, ele ganharia R$10.000, vamos fazer uma multiplicação vezes 35 avos. Então, ele
Claro, ele perderia ali uma parte desses R$ 10.000, mas ele ainda receberia, né, um bom montante, alguém que trabalhou bastante assim. Agora, como que ficou? Não usamos mais a última remuneração. E só uma coisa, quem ingressou depois de 2004, antes, nós também faríamos uma média de todas as contribuições desde julho de 94, desconsiderando as 20% menores, e faria a proporcionalização. Então, uma mulher lá que trabalhou 10 anos, eu faria a média desde julho de 94, desconsiderando as 80%, desconsiderando as 20% menores, e eu faria uma proporcionalização de 10/30 avos, ou seja, ela ganharia 1/3 dessa média. Agora, nós temos que, não importa qual foi tua data de ingresso, nós vamos ter uma média de todas as contribuições desde julho de 94, então veja, eu não desconsidero mais as 20% menores, tudo vai entrar. E desta média, esse servidor vai ganhar 60% só, se ele tem tempo de contribuição até 20 anos. Se ele tiver mais, ele vai ganhar 2% a mais por cada ano de contribuição a mais. Então, o servidor com 25 anos de contribuição vai ganhar 30%, vai ganhar ali 70% dessa média. Então, já é uma média ruim. Já é uma média que entra tudo, que já diminui. E ele ainda não vai ganhar toda essa média. Ele vai partir de 60%. Então, Ronilson, ficou ruim. Ele vai ganhar 100% da média apenas se decorrer ali de um acidente de trabalho, de uma doença de trabalho, né? Aí nós vamos ter essas situações específicas. Doença grave não dá mais também integralidade. O STF já decidiu também que isso é constitucional, infelizmente. Então, é um motivo a mais para o servidor ele tomar cuidado, ele tomar frente aí, né? Da vida financeira dele. Ele sempre teve essa segurança no serviço público de não precisar olhar para isso. Agora ele precisa olhar cada vez mais. Ok, doutora Paula, já indo para o nosso encerramento, atenção, servidor público, salve este vídeo, compartilhe este vídeo. Nós temos satisfação de dizer para vocês que estamos quase todas as plataformas, YouTube, Spotify, Amazon, já estamos em todas as plataformas. Infelizmente, nós temos visto muitos trabalhadores, muitos servidores públicos, diante dessas situações, inclusive em aposentadoria por invalidez, recebendo um salário mínimo, né? Então, na hora que mais precisa, infelizmente, ele está recebendo o salário mínimo. Doutora Paula, para encerrar aqui, e já definindo depois das suas conclusões e mais alguma lição de vida que a doutora Paula tem um pouquinho para nos contar aqui, qual que é o primeiro passo que todo servidor público deve fazer para começar a planejar uma aposentadoria com inteligência? Certamente, Ronilson, é procurar uma pessoa especializada. Eu diria que até antes de correr atrás de documentação, disso e daquilo, porque o planejador previdenciário, ele pode dar essa lista de documento, ele pode, inclusive, ajudar esse servidor a correr atrás de documentação. Então, a documentação correta no INSS, a documentação correta no serviço público, a documentação correta para, às vezes, comprovar alguma situação ali perante o INSS para trazer para o serviço público. E, a partir daí, ele estar aberto, né, fazer essa construção conjunta. Então, procurar o planejador e algo que ele já pode se adiantar ele entender o próprio plano de vida dele. São simplesmente duas opções que a gente tem que considerar. Esse servidor, ele está disposto a ficar mais para ganhar mais? Ou ele quer sair antes, ainda que isso penalize um pouquinho ele? É claro que o planejador ele vai mostrar todas as opções, mas se o servidor ele já tem isso traçado, ele já consegue ter uma facilidade muito grande para absorver as informações do planejamento previdenciário e para dar seguimento, sabe, nessa opção, para a gente chegar nesse objetivo que o planejador ele constrói junto com o servidor. Como se fosse um quebra-cabeça, sabe, Ronilson? A gente vai montando esse quebra-cabeça da vida contributiva do servidor e dando para ele as opções, mostrando quais desenhos esse quebra-cabeça forma.
E o servidor que vai falar qual que é o desenho mais bonito, né, para ele. Esse aqui encaixa melhor para mim no que eu quero agora. Então, procurar, gente, procure servidor. Procure um profissional habilitado, um profissional que tenha conhecimento de INSS, de serviço público, de previdência complementar e até de planejamento financeiro, para te dar todas as informações para você cuidar de você mesmo, para você poder curtir finalmente a vida, né? E você amparar quem você ama no momento em que você vier a faltar, né? Você deixar ali uma segurança para os teus dependentes, para tua esposa, para os teus filhos. Excelente, agradecemos a doutora Paula. Quer fazer uma última conclusão ali, doutora? Com certeza, Ronilson. A gente fala tanto, né, de trabalho, de tempo de contribuição e a gente vive correndo. Nós aqui, advogados, os servidores públicos, o moço que está aqui cuidando da gravação, todos nós, né? A vida é correria. Mas, às vezes, Ronilson, a vida vai fazer a gente parar. E de formas que a gente nem imagina. Então, como eu passei por uma doença grave, eu passei por um tratamento de quimioterapia, foi um período bem complicado jovem, né? Passei por tudo isso jovem, com 36 anos, aí tive essa bomba aí com 2 filhos pequenos. O que eu diria, além de tudo que a gente for se planejar, você ter uma tranquilidade, você está passando por um momento difícil, mas pelo menos você ter a tranquilidade que financeiramente você está amparado e se algo mais grave acontecer com você, quem você ama, pelo menos financeiramente está amparado. Eu diria também que a gente tem que estar sempre próximo de Deus. Porque se a gente... Se com Deus, pessoal, é tão difícil. Imagina você não ter Deus com você nesses momentos. E a vida é muito maior que aqui. A vida é muito maior do que essa correria que a gente passa. A gente tem que parar e olhar para cima e ter esse relacionamento com esse algo maior. Porque, na verdade, é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente estabelecer essa conexão. Até Ronilson, recentemente abri a Bíblia, assim, aleatoriamente, e caí lá em Eclesiastes. E que, desde o início ali, desde o capítulo 1, ele vem falando sobre trabalho. E ele fala sobre que tudo vai passar. Que às vezes a gente acha que a gente está inventando algo muito grandioso, e ele fala, não, tudo que era para ser inventado, né, no mundo, tudo que é para ser trabalhado, isso já aconteceu, já foi inventado e tudo vai passar. A gente vai deixar que, se teu dependente é afortunado o suficiente para você deixar uma herança para ele, isso também vai passar. Então, você está trabalhando para deixar para um outro, que o outro também vai passar, né? E no fim das contas, o que fica da nossa vida aqui? É o relacionamento que a gente teve com Deus para esse lugar maior, para essa vida maior, que não é aqui. Aqui é um cisco, né? Frente a toda a nossa infinita existência aí na vida eterna, que é o que a gente almeja, né? Do lado do nosso Senhor e no colo da nossa mãezinha também. Excelente recado, lembrando a todos, né, que estamos aqui realmente para a evolução, né? É necessário, é extremamente necessário a questão da espiritualidade. Eu costumo falar, conforme o Jota mesmo explica, somos 3 engrenagens, né? Todo ser humano tem 3 engrenagens: a saúde, a família e o trabalho. Dentro dessa questão da saúde, espiritualidade, né? Extremamente necessário. Não seja qual for a sua religião, mas siga a Deus, é sempre necessário, sempre importante trabalhar tudo isso. Se uma dessas engrenagens estiver falhando, todas as outras vão ter impacto. Então, doutora Paula, agradecemos mais uma vez a sua presença, pelos esclarecimentos excelentes aqui. Siga as nossas redes sociais, compartilhe se você gostou deste vídeo com seus colegas de trabalhos e lembre-se, fique por dentro dos canais da Vicência Advocacia e do Instituto Edésio Passos, que impactam os temas importantes do dia a dia do trabalhador e do servidor público. Um grande abraço e até o próximo episódio.